Olá, Identidade Cultural começa agora e o nosso tema de hoje é fotografia. Newton Novaes, Sheila Oliveira e Gentil Barreira são os nossos convidados. É pelo olhar deles que vamos contar muito sobre o Ceará, a arte e a história da fotografia. Todos os fotógrafos premiados, 3 correntes distintas. É com a luz desses artistas que o Identidade Cultural está no ar. O cearense Newton Novaes está entre os melhores do país quando o assunto é captar imagens de cães. O fotógrafo se destacou na cinofilia como criador de pastor branco há mais de 20 anos. Ele bateu um papo com a nossa equipe e listou as diferenças entre a fotografia técnica de cinofilia e a fotografia pet. No clique para as revistas profissionais que expõem os melhores cães do mundo, o desafio é deixar o animal mais próximo do padrão exibido pela raça. Já a fotografia pet tem mais flexibilidade. Confira na reportagem de Mirelle Costa. Os cães de exposição estão bem acostumados com os cliques das câmeras. Isso porque já é comum que eles participem de revistas especializadas em cinofilia. Então agora a gente vai acompanhar o ensaio do Gus, que saiu do banho e vai ser fotografado pelas lentes de Newton Novaes, um profissional que já tem mais de 2 décadas de experiência na área. Aqui no Ceará não é muito comum que fotógrafos se especializem nessa área. Vamos lá, Gus? Tirar o ensaio? A palavra cinofilia tem 2 significados. Tanto está relacionada ao amor aos animais, como também ao estudo de diferentes raças caninas. O Newton Novaes trabalha há mais de 20 anos, tanto com fotografia para os pets, como também fotografias mais profissionais que aparecem nas revistas de cinofilia. A gente sabe que existem muitas particularidades, né, Newton? Para aquele animal posar para aquela foto, ficar imóvel, ficar estático. Quais são os critérios que você tem de obedecer naquele momento? Bom, a gente depende muito também do handler, que é a pessoa que conduz o animal, que vai poder nos ajudar mais na hora da sessão. E durante eu terei 1 segundo para analisar vários itens que são importantes para a foto de um cachorro para a revista. Por que é tão raro profissionais fotógrafos que se especializam nessa área? Devido à dificuldade técnica, porque além de todo o estudo que a fotografia exige, nós ainda temos que conhecer mais de 470 padrões rássicos, que são o número de raças de animais que existem hoje em dia, para fotografar corretamente. Os animais, eles necessariamente têm de ser adestrados ou não? Olha, de preferência sim. Não é ter um contato já com a pessoa que possa controlá-lo. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga fazer com um animal que não tem esse treinamento. A gente dá um jeito. E esse teu contato com os animais começou há muito tempo? Você sempre foi apaixonado por cães? Você sempre foi tutor também, criador? Sim, a criação de cães está na nossa família já há 4 gerações. Hoje a Nicole, que está nos acompanhando, faz parte da 4ª geração de criadores na família. Então, fotografar a Nicole e fotografar os cães foi quase que automático. Vale ressaltar, né, que o Gus, que está ali com a Nicole, que a gente está vendo atrás, ele é o 6º melhor pastor alemão do Brasil. Isso. E isso ele tendo participado de poucas exposições. Mas o projeto é ambicioso.
Quem é que define esse ranking? Como é que funciona? Ele é feito por número de cães batidos. Então, quanto mais cães numa exposição, mais número de pontos o cão ganha. E no final do ano é feita a somatória e vê quem ficou em primeiro até o 10º. E sobre a fotografia pet, quais as experiências que você coleciona ao longo do tempo? Por exemplo, você já levou uma mordida de algum animal? Não, mas já levei muita carreira. A gente já tem uma certa precaução, a gente já tem umas técnicas também para se esquivar, mas geralmente não acontece isso. São cães muito bem condicionados e os profissionais da área do Ceará me ajudam muito. A fotografia de pet, ela é mais livre, ela não tem tantos padrões que, no caso, a sinofilia exige. Exatamente. A fotografia de pet é uma fotografia mais leve, mais solta, onde os padrões rascos não são muito exigidos. Então o fotógrafo pode brincar um pouquinho com as imagens. Pode botar o dono com o petzinho, com o cachorrinho. Pode inventar situações, botar roupinha, enfim, uma infinidade de coisas. Existem muitos lugares aqui na capital cearense que servem de cenário, como esse parque aqui que a gente está, para fazer essas fotos? Olha, nós estamos bem servidos em relação a isso. Agora, como todo o Brasil, a gente precisa um pouco de segurança. Então, a gente tem que tomar nossas precauções porque, infelizmente, não está mole. Hoje a gente está tendo a oportunidade de acompanhar um ensaio do Gus, que é como se fosse seu neto, não é verdade? Por aí. O Gus agora a Nicole adotou ele e nós estamos dando aí maior apoio porque o canil hoje está no nome dela. Então a gente só faz mexer no financeiro. Mas quando a gente fala de fotografia, você já teve a oportunidade de trabalhar em outros segmentos, né? Como a gastronomia. O que essas lentes aí já proporcionaram a você ao longo da vida? Bom, hoje eu praticamente respiro fotografia. Eu trabalho já com vários segmentos da fotografia, tanto antropológicos como gastronomia, arquitetura, e a paixão é a fotografia de sinofilia, que está na veia, né? Então, estou procurando novos horizontes, mas basicamente esses são os meus pontos fortes. Então hoje o que a fotografia representa para a sua vida? Ela é uma realização pessoal, além do trabalho? É uma realização pessoal e uma forma de expressão de vida. Porque fotografia é uma arte que a gente pode passar muita informação, muita mensagem através de uma imagem. Você já viajou por diversos lugares do mundo através da fotografia? Eu tive esse privilégio. E hoje a gente já fez foto em mais de 12 países, América do Sul, Europa, e estamos aí vendo novos horizontes. Como é que está o mercado da fotografia hoje aqui no estado? Olha, o mercado de fotografia está sempre em ascensão, sempre gente nova aparecendo, muita gente criativa. Nós temos excelentes escolas de fotografia no Ceará, então nós estamos bem servidos. Inclusive hoje nós temos que é considerado um dos melhores fotógrafos no mundo, que é o Thiago Santana, sendo um dos nossos representantes cearenses. E tem muita demanda também para o profissional que se capacita, se forma e quer ingressar, quer trabalhar na área? Olha, existe mercado para todo mundo, mas é necessário muito estudo. Porque em todo o ramo da vida, quanto mais capacitado, mais chance ele terá, né? E com relação à fotografia de animais, tanto a sinofilia como a de pets, quais as dificuldades que vocês enfrentam? Olha, não existe, depois que você aprende a técnica, não existe muita dificuldade. Você tem que aprender a respeitar o animal. Porque o animal, ele tem que ter um preparo todo para ser feita a foto. Ele, com 5 minutos de foto, se ele já estiver cansado, a gente para, começa depois. Existe casos que a gente para e começa só no outro dia. O importante é sempre respeitar o horário do animal e as possibilidades que ele nos oferece. Vocês utilizam truques também para atrair a atenção do animal naquele momento? Sim, para cada animal a gente procura
um itemzinho, um chamado, um petisco, um apito, sei lá, qualquer coisa que ajude na fotografia. A gente vai inventando na hora. Os animais pularam literalmente do quintal de casa para a cama dos tutores. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a veterinária Maessa Fernanda. Todo mundo que é tutor de um animal quer que o pet viva muito, tenha qualidade de vida e consiga permanecer na família durante muito tempo. E quando aquele animal ele é de exposição, a preocupação é ainda maior. Então, quando se aproxima um evento como esse, o animal ele obrigatoriamente tem de ir ao veterinário para que haja aquela avaliação completa, aquela avaliação médica, como também a preparação que envolve o banho, a tosa. Sim, com certeza, né? Todo animal que vai para a exposição, ele é submetido a uma avaliação clínica, que envolve se o animal sente dores musculares, se o animal tem algum problema auditivo, é realizado um check-up completo, um hemograma, para saber se a condição física dele ela tá favorável ao animal participar dessa exposição, né? Agora, em segundo plano, depois de ter sido feita essa avaliação, é que o animal é submetido à sessão do embelezamento, onde dá uma prioridade maior para o pelo do animal, para a escovação, e isso acaba dando uma dedicação maior do banhador, do tosador com o animal antes do evento. Posso falar também um pouquinho sobre o temperamento do cão da exposição, né? Enquanto alguns pets eles ficam agitados diante da presença de outros animais, o cão da exposição em si, ele acaba tendo esse treinamento, porque ele tem que ficar numa posição correta, junto com o treinador dele, sem avançar em ninguém. Então esse treinamento do animal, ele é feito meses e meses antes da exposição, para que o animal se torne hábito a estar presente e participar do evento. No próximo bloco, Ceará pelos olhos de Sheila Oliveira. A paixão de Sheila Oliveira pelas belezas do Ceará é antiga. A fotografia teve de sair do ninho para encontrar a sua cearensidade. Europa, São Paulo e Rio de Janeiro foram alguns dos lugares que a sua arte fez morada. Mas não demorou muito e ela voltou à terra com respostas e mais perguntas. Foi assim que a artista pegou a estrada e começou a conhecer o interior do Ceará. Diante de tantas descobertas, ela lançou 4 livros. Dentre as histórias eternizadas está o livro Carnaúba, a Árvore que Arranha, que completou uma década. A reportagem é de Mirelle Costa. O livro Carnaúba, a Árvore que Arranha, comemora 10 anos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto, lógico, é a fotógrafa Sheila Oliveira. Obrigada por estar dividindo com a gente essa comemoração de uma década de sucesso dessa obra.
Rapidinho esgotou, né, na época? É um prazer estar aqui, a convite de vocês, falando sobre os 10 anos do livro Carnaúba, a Árvore que Arranha, que foi publicado em 2006. Foi meu primeiro livro autoral, e nós imprimimos 3.000 exemplares, e hoje realmente não tem mais nenhum exemplar, e graças a Deus. O livro ainda continua sendo procurado hoje como uma referência da Carnaúba, e eu fico muito feliz. Que felicidade, parabéns. Foi um trabalho, então, de mapeamento da Carnaúba, porque eu lembro que você relatava nas entrevistas que você deu na época onde tinha Carnaúba no Ceará, onde era possível encontrar a Carnaúba no Ceará. Então foi um trabalho de mapeamento também? Para mim foi, né? Porque assim, eu não conhecia a verdadeira realidade da Carnaúba. Eu estava morando em São Paulo, fiquei 10 anos em São Paulo e voltei para o Ceará em 2000 com a ideia de fazer o meu segundo livro, Redes de Dormir, uma pesquisa também que eu fiz com esse tema. Então surgiu primeiro a Carnaúba porque eu fui para Jaguaruana, eu conheci a jornalista cearense, a grande jornalista Ivonete Maia. Nós conversamos muito e eu fiquei hospedada na casa dela, onde eu produzi todo o projeto. E, na verdade, eu conheci a Carnaúba dentro do quintal da Ivonete Maia. E aí me apaixonei. E, na época, estava acontecendo a poda da Carnaúba, o período da poda, que é justamente esse, de junho a dezembro. Então, eu fui mergulhando no tema, fui pesquisando, viajei várias vezes para Jaguaruana e a partir daí eu montei um roteiro de pesquisa e mapeei 10 cidades para que eu pudesse encontrar toda a realidade da Carnaúba, o que representa essa árvore para nós e a força que ela tem. E na época o governo do estado, que era o governo do Dr. Lúcio Alcântara, ele tombou a Carnaúba como um patrimônio cearense e que a partir daí ela teria que ser preservada. Então, a partir daí, desse ponto, eu comecei a fazer uma pesquisa, escrevi o projeto na Lei de Incentivo à Cultura. Na época, ganhei o Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia, que foi um prazer enorme. Então, o governo do estado apoiou todo o projeto junto com a Coelce. E aí eu parti para essa expedição Carnaúba sozinha, viajei sozinha, eu produzi, eu captei os recursos, eu fiz o roteiro, eu fotografei. E só parti para chamar uma equipe que trabalhasse comigo a partir do momento que eu já estava com tudo pronto. Então eu procurei a editora Tempo de Imagens, do Tiago Santana, um fotógrafo também muito importante para nós aqui do Ceará. Então nós fizemos um livro com o design do Paula Moreira, e o resultado foi um resultado para o primeiro livro. Imprimimos em São Paulo. Eu tive uma preocupação muito grande com a qualidade do produto, né? Principalmente porque eu estava falando de uma árvore tão importante, um símbolo do estado. Então eu senti que eu tinha uma responsabilidade enorme. Então eu percorri todo um caminho de paisagens cearenses, de leste a oeste, de norte a sul do estado, para buscar a verdadeiro significado dessa árvore que é conhecida pelos botânicos como árvore da vida. Mas árvore que arranha é um nome dado pelos tupis guaranis, porque como o tronco da carnaúba é espinhoso, a carnaúba jovem, ela é muito espinhosa. Então os índios não podiam subir, então eles diziam que era a árvore que arranhava. Tão lindo isso, né? E aí então eu fui em frente e consegui fazer o livro e me senti muito honrada e muito feliz de hoje estar fazendo, esse ano, estou fazendo 10 anos da minha primeira publicação. Ela continua ameaçada, ela está mais ameaçada do que há 10 anos, quando você
começou nessas descobertas? Muito, 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 muito. Não houve nenhum, de lá para cá, não houve nenhum cuidado. Quer dizer, é claro que tem sempre os que defendem a carnaúba, os que dependem dela, mas houve um advento, porque a cera da carnaúba, que é o seu principal produto, que é o pó, que é extraído das suas palhas, depois ele é transformado na cera que está presente em vários produtos do nosso dia a dia. Então, nesse período, nos anos 50, nos anos 60, a carnaúba, a cera da carnaúba, ocupava o primeiro lugar na pauta de exportação do Ceará. Então, nesse tempo, o grande, digamos, consumidor da cera era os produtores de disco de vinil. Então, houve uma decadência também da cera nesse período e a cera da carnaúba foi perdendo o seu espaço. Então, o que ocorreu também? Para todo o latifundiário que tem um carnaubal, que chega nesse período agora, de junho até dezembro, eles fazem a poda e a extração do pó. Então, isso é muito trabalhoso, porque a carnaúba, para que ela dê o pó, que ela produza o pó nas suas palhas, ela demora 7 anos em torno para que o agricultor possa podar as suas palhas e extrair o pó. Então, você imagina o que é para um agricultor esperar 7 anos para que ele possa extrair isso tudo. Então, isso foi dificultando muito e veio outras explorações também que também substituíram essa questão da cera. E acho que hoje o desmatamento continua muito fortemente em várias regiões, acho que a maioria das regiões que eu visitei, eu diria que Jaguaruana hoje, ali aquela região do Baixo Jaguaribe, que é Limoeiro do Norte, Jaguaruana, Itaiçaba, por ali, são hoje, assim, eu diria que os grandes desmatadores que estão realmente desmatando a carnaúba. Sheila, da carnaúba tudo se aproveita? Por exemplo, a palha, da palha se faz o quê? Da palha você tem o artesanato, porque a carnaúba, na sua copa, quando você poda a palha, na parte externa, né, dela, essa palha ela é depois triturada e serve de comida para o animal. Então ela alimenta também muitos animais. E a cera que é extraída dessa palha, digamos, do externo da palma dela, ela é uma cera que é produzida, que chama a cera escura. Ela não tem um poder comercial tão forte como a palha do olho, porque a palmeira, toda palmeira, você tem que podar ela e deixar o olho. Porque se você cortar o olho, ela morre. Então, ao redor desse olho, que é a palha mais nova, é extraída essa palha para o artesanato. Essa palha não é triturada. O pó que é extraído, ele é extraído de uma maneira diferente, porque o pó da extremidade da árvore, ele é a palha triturada, o pó é beneficiado, mas esse do olho, próximo ao olho, não. Ele é o pó é extraído dentro de uma sala, de um quarto, com uma única janela. Normalmente são mulheres que trabalham com essa lida, e essa palha depois ela é batida, porque a gente chama, vamos bater palha, porque eles extraem todo o pó. E depois essa palha, o pó é todo extraído, eles riscam a palha e essa palha é separada para o artesanato. Qual a importância dessa obra para a sua carreira? Foi um divisor de águas? Completamente, porque eu iniciei realmente um novo capítulo na minha carreira. Eu tenho 25 anos de fotografia e trabalhei já no início de carreira, fiz vários eventos. O fotógrafo, ele se vira, eu fiz fotojornalismo, eventos em geral, mas partir para algo autoral é um grande desafio para o fotógrafo. E eu resolvi topar esse desafio. E fiz tudo praticamente sozinha, né? E fiquei muito feliz quando eu ganhei o prêmio Chico Albuquerque. Então hoje eu me dedico muito a projetos pessoais e isso tem me... É difícil o fotógrafo
conseguir manter esse ritmo de produção, né? Porque você sabe que um projeto de um livro de fotografia ele é muito caro e tal. Mas eu acho que, para mim, quando eu vi o livro da Carnaúba, vi que o livro estava muito bom e tudo, eu disse, não, esse é o caminho. Das pedras, das rochas, mas é esse que eu quero, exato. Você é cearense, Sheila? Sou cearense de Itapipoca, da terra dos Tremembés. E eu vim para Fortaleza muito jovem, muito pequena, 2, 3 anos, mas fui criada em Fortaleza junto com meus irmãos, minhas irmãs e tudo. Que orgulho, mas morei então. muito, assim, eu tenho um período na minha vida que é meio uma lacuna na minha... Você precisou sair do ninho, então, no caso. Foi, Chegou a estudar em Paris, São Paulo, também fez vários trabalhos lá, Rio de Janeiro. O fotógrafo, ele tem que fazer esse processo, muitas vezes, sair do ninho para poder ter esse reconhecimento, para poder buscar outras fontes de informação e, de repente, fazer o caminho inverso, né? Voltar para a sua terra com bons resultados, para ter, muitas vezes, um olhar diferenciado, um olhar por outro lado, se é que a gente pode chamar assim, da nossa própria terra. Olha, eu acho que o cearense já é por si só um cigano, né? Onde você vai, você encontra cearense. Eu saí daqui com 20 anos, fui sozinha para o Rio de Janeiro, fiquei 2 anos no Rio, aí depois fiquei naquele bate e volta. Então voltei para Fortaleza, depois fiquei 1 ano e pouco aqui, fui morar em Curitiba, morei em Curitiba também, aí voltei para cá. Até eu fazer 30 anos que eu achei que aí eu tinha que tomar uma atitude mais ampla do mundo. E aí arrumei a minha pequena mala de retirante, entre aspas, e fui para Paris. E lá em Paris eu estudei fotografia. Eu acho que Paris foi onde tudo começou, porque eu me descobri fotógrafa lá. E quando eu voltei para o Brasil, em 89, eu fiquei 4 meses aqui e parti para São Paulo com a ideia de me especializar no fotojornalismo, que eu adoro fotojornalismo, é a minha praia, adoro essa profissão. E aí me especializei, trabalhei no mercado em São Paulo e São Paulo também me abraçou, porque as coisas foram acontecendo de uma maneira tal que eu fiquei 10 anos. E depois de um tempo lá em São Paulo, com fotografia, eu abandonei a fotografia e fui ser dona de restaurante. Fiquei 7 anos sendo dona de restaurante, mas a fotografia falou mais forte. Abandonei tudo novamente, fiz um novo retrocesso na minha vida e no início de 2000 eu voltei para o Ceará, estou aqui há 16 anos. E foi quando aí eu disse, não, o Ceará vai ter que me abraçar dessa vez. Além de Carnaúba, tem outras obras muito conhecidas, né? Como Redes de Dormir. Por que essas temáticas tão cearenses para você é importante dar esse destaque, fazer essas descobertas e de repente também mostrar para a população, para a sociedade, o que infelizmente às vezes nós como cearenses não conhecemos, né? Olha, eu acho que no meu caso, essa busca, porque eu tenho 4 livros publicados, sempre com essa temática, Carnaúba, o primeiro livro, Redes de Dormir, depois foi Caatinga, um Novo Olhar, que fui convidada para esse projeto, para participar desse projeto, e por último agora em 2015 eu lancei Rio Jaguaribe. Eu acho que essa volta para minhas raízes, um tempo que eu passei tão grande fora, que eu diria que uma parte da minha memória, quando as pessoas me dizem, você é cearense? Eu digo que sou, mas eu tenho uma lacuna de alguns anos fora do Ceará. E quando eu voltei, eu tive uma necessidade muito grande de me reencontrar quem eu sou, de onde eu vim. E aí eu fui buscando nesses temas, assim, Carnaúba, que foi um grande encontro com a árvore, que eu tinha na minha lembrança da infância e da adolescência, a paisagem da Carnaúba pela janela do carro, né? Mas não tinha ideia do poder dessa árvore. E aos poucos fui me reencontrando. O Rede de Dormir veio também porque a rede representou para mim aqui na minha volta
o útero, entre aspas, da minha mãe ou do meu estado, do aconchego. Né? Aí fui atrás da rede, fazendo uma viagem de fora para dentro de mim, para saber quem eu sou. Porque eu até comento com alguns amigos assim que às vezes eu tenho um certo problema de identidade, porque é muita coisa, muita informação, e eu fui buscar isso para poder ver realmente as próprias respostas. Já o Caatinga também, que o Caatinga Eu Não Vou Olhar foi um projeto que outros fotógrafos, como Maurício Albano, outros fotógrafos, que foi produzido pela Associação Caatinga, também foi uma chance que eu tive, uma oportunidade que eu tive de conhecer a Caatinga. E o Rio Jaguaribe também foi uma forma de finalizar esse encontro, né, comigo. Seus projetos, pode adiantar algum plano ainda para esse ano ou para o ano que vem? A gente sabe que o fotógrafo ele está sempre em atividade, está sempre com muitos sonhos, né? Muitas ideias na cabeça. Olha, realmente a gente tem muita ideia. Eu estou pesquisando mais 3 temas e posso até adiantar aqui assim, o outro tema que eu escolhi, que já venho desde 2008 que eu venho fotografando, que é a Beira-Mar, que é o meu próximo projeto. E eu fiz também desde 2008, né, que eu vou à Beira-Mar, às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. E então eu fiz uma leitura minha sobre esse espaço que significa tanto para a cidade de Fortaleza. Então eu saí do sertão, busquei a terra rude, busquei essas pessoas que me representam, né? E então agora acho que a Beira-Mar vem para que eu também me sinta à vontade em Fortaleza, porque Fortaleza é uma cidade que eu tenho uma relação às vezes de amor e ódio, assim, dicotômica a relação. Porque é uma cidade que ao mesmo tempo ela te abraça, te acolhe, ela te repele também. Eu acho que quando ela acolhe é porque tem muito a ver com a nossa, digamos, a nossa característica cearense, que é um povo acolhedor, carinhoso, alegre, brincalhão e tal. Isso sim. Então, Beira-Mar de todos os dias deve estar saindo por aí. Coisa boa, vem novidade por aí, então. Sheila, muito obrigada pela sua entrevista. Sucesso, então, nos novos projetos e conte sempre conosco para divulgar. Eu agradeço muitíssimo o convite de vocês por estar aqui falando um pouco mais sobre o meu trabalho, um espaço aberto, e agradecer muito o carinho de todos vocês e dizer para o cearense que nós temos um estado belíssimo, um estado cheio de riqueza. A nossa Caatinga é enorme, é grande, é maravilhosa. E a nossa rede de dormir continua ainda nos representando. E é isso aí. Paz e amor. Obrigada. Obrigada, amor. Tudo de bom pra ti. Pra nós. Daqui a pouco, Gentil Barreira, pioneiro na fotografia digital publicitária no Ceará.
Gentil Barreira é um dos mais renomados fotógrafos brasileiros. Ele é autodidata e pioneiro na fotografia digital profissional publicitária no mercado cearense. Realizou diversas exposições individuais e participou de importantes coletivas no Brasil e no exterior. Sua obra está representada em museus, livros e revistas especializadas. Eu fui até o estúdio dele conhecer um pouco mais dessa trajetória e de sua paixão pela fotografia. Acompanhe. Gentil Barreira é cearense, começou a fotografar aos 11 anos quando montou um laboratório de fotografia em casa. E ele é o nosso convidado de hoje no Identidade Cultural. Seja bem-vindo ao nosso programa. E como foi montar esse laboratório? Muito obrigado, agradeço o convite. A montagem desse laboratório surgiu de uma curiosidade a respeito da fotografia, né? Eu pedi a câmera do meu pai emprestada para fotografar no colégio. E descobri que um colega de classe já fotografava e revelava os filmes dele. E eu fiquei muito curioso, pedi algumas informações a ele, ele me passou. E a partir dessas informações em livros e na própria loja onde eu comprei os materiais para a revelação, né, as banheiras químicas, eles me deram mais informações e eu pude montar no quintal da minha casa, num quarto de depósito, limpei, fechei todo, deixei todo escuro para poder fazer as revelações. E aí comecei a revelar os filmes, e aí foi empolgação total, né? Você começou a fotografar o quê? Com qual máquina? A máquina era a máquina do meu pai, uma dessas máquinas ainda de Foley, aquelas câmeras antigas, né? Onde você tinha tudo para regular, nada automático, não existia nada de automático ainda. Filme 120, que é aqueles filmes que enrola, né? Tem um carretel. E eu levei para o colégio. Aí, o tema das minhas fotos iniciais foram os meus colegas de classe e a própria paisagem do colégio, né? O jardim do colégio, alguns momentos na escola. Você estudou arquitetura e comunicação, mas sempre com a fotografia, nunca deixou de lado a fotografia. Como foi esse período, né, de ter contato também com outros cursos de graduação e não deixar de lado a fotografia? E como foi para chegar e consolidar? Não, eu quero ficar mesmo só com a fotografia profissionalmente falando. Eu tive uma oportunidade que eu foi muito interessante. Eu fui estudar numa escola em São José dos Campos, estudar arquitetura. Eu passei para o vestibular de arquitetura. Só que essa escola, na época, tinha um projeto de se tornar uma escola de comunicação e artes. Então, a gente, nos 2 primeiros anos, tinha cursos de cinema, fotografia, desenho animado, música, todas as artes, praticamente. E durante esses 2 anos eu estudei, tentei me aplicar bastante na fotografia, que era o que eu me identificava mais. Quando terminou os 2 anos, a gente tinha que decidir qual curso seguir. Na época, a escola não tinha ainda a autorização para os outros cursos, era só arquitetura. Então eu teria que obrigatoriamente seguir na arquitetura. Só que durante esses 2 anos eu me decidi, né? Não, eu quero fotografia. Aí eu resolvi sair da escola, porque a única opção era arquitetura. Voltei a morar no Ceará e fiz vestibular para comunicação aqui, fui cursar comunicação, na esperança de aprender mais sobre fotografia, né? Que era o meu foco na época. E a gente percebe nas suas fotos que tem muito o sertanejo, muito o cearense, o interior. Por que esse assunto tanto me interessa? Fui muito marcado na infância pela influência do meu avô, que era um sertanejo. Embora ele tenha vindo morar na cidade, ele manteve as raízes dele. Ele tinha 2 pequenas fazendas no sertão, na região de Tamboril, eu tenho o Seu Tabosa. E nas férias ou nos feriados, sempre que a gente podia, a família ia para lá. E a partir dos
10, 11 anos, eu comecei a ir sozinho para a fazenda. Meu pai me colocava no ônibus aqui, eu ia, o vaqueiro me pegava na cidade a cavalo, a gente ia para a fazenda e eu ficava já antes do meu avô, dos meus familiares irem para a fazenda, eu ia antes, eu tinha as férias mais longas, né? 10 anos eu fui a primeira vez já sozinho para a fazenda. E aí eu permanecia na fazenda com eles, com o pessoal da fazenda, com o vaqueiro, na casa da família dele, compartilhando o dia a dia, né, das criações. E à noite tinha uma coisa muito interessante. Um dos filhos do vaqueiro, o mais velho, ele lia cordel. E aí a gente ficava já deitada, né, cada um na sua rede, uma luz de lamparina, e ele lia, a gente dormia ouvindo cordel, né? Então isso, a vivência e essas histórias me marcaram profundamente. E você tem o hábito de sair com a máquina fotográfica, fazer viagens para flagrar tantos momentos interessantes retratados nas suas fotografias? Como é que é esse processo para encontrar uma imagem interessante e construir fotos interessantes? Assim, no caso do livro que eu fiz sobre o sertão, a prática era mais ou menos essa, né? Eu viajava e com a câmera e tentava achar esses. Inicialmente, eu fui nas fazendas, que foram do meu avô. Depois eu comecei a viajar nas regiões onde os autores que estão no livro também, que a gente selecionou alguns textos, né, de autores consagrados nos cearenses que falam sobre o sertão. Tentei visitar também onde eles viviam, né, a região onde eles viviam, a cidade onde eles viviam, às vezes até a casa que eles moraram, para sentir mais um pouco disso, porque eu conhecia bem uma região, mas eu não conhecia todas, né? E aí passei a viajar mais e conhecer melhor o sertão. E durante o período que eu fiz o livro, que foram uns 3 anos, eu visitei praticamente todos os municípios no sertão do Ceará. E como foi essa época? Você falou que foi quanto tempo? Foi 3 anos. 3 anos. Como foi? Teve alguma história inusitada, alguma história engraçada? Como foi esse período? Como é que é a receptividade dessas pessoas quando você chegava com a máquina? Tem umas coisas muito assim, gratificantes até, né? Tem um momento que uma das viagens eu fiz de moto, só para simplificar, assim, minha câmera caiu da moto na bolsa, né? E eu notei muito mais na frente, voltei e tinha uma garota me esperando com a câmera para me devolver. Isso é uma coisa incrível, né? Me emocionou bastante, mas tem muita coisa interessante, assim, o sertanejo, em geral, como o cearense, eu acho que o brasileiro, é muito receptivo, então eu fui muito bem recebido. Às vezes estava na beira de estrada, fotografando, a pessoa parava para saber se eu queria ajuda. Quando eu explicava o que estava fazendo, ele oferecia para eu entrar na fazenda dele para fazer fotos, se eu quisesse. Então, assim, só tive coisas boas, né? Eu só vivi momentos bons no sertão. Você foi um dos primeiros fotógrafos aqui no Ceará a trabalhar com fotografia digital. Como foi esse processo e quais são os desafios para poder trabalhar com esse tipo de fotografia? Quando eu iniciou o processo computador, surgiu o computador, eu logo tentei me inteirar, tentei aprender e vi a segunda possibilidade era o uso da fotografia digital. Aí eu fiquei mais interessado ainda, né, com o computador, juntar com o que eu fazia, que era fotografia. Então eu comecei a estudar. E aí em 2000 surgiu um momento assim que o digital estava se consolidando na fotografia. No Brasil a gente não tinha muita informação, nem existiam equipamentos para vender. Eu fui para a Alemanha, tinha uma grande feira aqui em Colônia, onde estava se anunciando que seriam apresentados os equipamentos de digital. Fui até lá, fiz uma pesquisa
e me decidi pelo equipamento. Quando voltei ao Brasil, eu comprei num representante de um produto alemão, que a gente chamava de back digital, que era a parte traseira, a parte de trás da câmera que você trocava, né? Que tinha umas câmeras, a câmera que eu usava, ela era possível tirar a parte de trás e colocar com o digital. E aí eu passei a trabalhar. Na época que eu comprei esse back digital, provavelmente foi um dos primeiros backs dessa marca, foi a primeira que vendida no Brasil. E qual o diferencial dela? O que ela proporcionava de diferente? Assim, a resolução era um back, o sensor era grande que me dava uma qualidade excepcional, né? Até hoje eu tenho fotos usadas por clientes meus que eu fiz naquela época, em 2000. Agora, existia na época assim, uma resistência muito grande, porque como tudo que não se conhece, as pessoas não assim, acreditam, né? Não ficam em dúvida. Então, houve muita resistência dos clientes, das agências, de todo mundo que usava, até ele realmente se consolidar demorou um pouco, até entre os fotógrafos. O único fotógrafo na época que eu comecei a usar, que achou interessante, que assim, até colocou que poderia comprar, se interessava em comprar, foi o Chico Albuquerque, que na época era de idade mais avançada. Os mais jovens ficaram todos contra, sabe? Parecia... Surpreendeu. Eles ficaram muito... Mas o seu Chico surpreendeu. Ele disse, eu queria comprar uma dessas, sabe? Eu achei interessante. E, inclusive, no livro Fotografia no Brasil, tem uma foto sua entre os fotógrafos contemporâneos, né? Como foi como você se sentiu tendo uma fotografia sua num livro como esse que mostra imagens de fotógrafos de todo o Brasil? Esse livro teve um aspecto interessante, porque foi justamente, a foto que está nele foi justamente antes de eu ter a câmera, né? Porque eu já pesquisava, já sabia o que é que poderia acontecer com imagens no computador e não existia a câmera. A gente tinha uma câmera da Apple na época, mas muito precária, que isso foi antes de 2000. E aí eu vi que tinha uma possibilidade, que era o scanner. Já existiam os scanners para escanear documentos. Aí eu usei o scanner para fotografar. Eu fiz uma foto que está nesse livro, que é um livro que foi editado pela Ângela Magalhães e a Nádia Peregrino, né, que fala da fotografia no Brasil. E no capítulo das fotografias contemporâneas a gente tem essa imagem que foi obtida com um scanner. É uma fotografia... Bem emblemática, né, essa foto. E ela é bem diferente do que você vem fazendo, que é essa questão do retrato do sertanejo. Como que outras temáticas a gente pode perceber na sua trajetória profissional, além do sertão, além do cearense, que tem também vários trabalhos, vários livros que você tem trabalho publicado junto com outros fotógrafos, né? Que outras temáticas lhe interessam? Desde o início, eu sempre estive muito ligado assim, a uma fotografia mais contemporânea, onde eu manifestava de alguma forma o que eu pensava, o que eu sentia, né? Inclusive, assim, de 79, acho que 79, eu fui o primeiro fotógrafo a participar do Salão de Abril, já com um trabalho que era uma colagem fotográfica. Quando eu cheguei no salão para escrever meu trabalho, não existia a categoria fotografia. Então, o funcionário não aceitou de início o meu trabalho. E aí eu resolvi insistir e perguntei, mas por quê? Não tem. Eu disse, mas quais são as categorias que tem? Ele me mostrou uma lista. E nessa lista tinha escultura, pintura e tal, e lá no final tinha outras técnicas. Aí eu disse, não, então eu quero me inscrever aqui nas outras técnicas. Ele disse, não, mas isso é fotografia. Não, outras técnicas. E aí foi aceito, foi a primeira vez que o salão recebeu fotografia. Depois, com o passar do tempo, chegou a um ponto da fotografia ganhar o primeiro prêmio do salão. Foi, assim, bem interessante. E isso se deu por conta do trabalho dos fotógrafos, que são bons, mas essa diversidade também do trabalho fotográfico, né, que aqui a gente tem assim, essas possibilidades, né? Eu sempre
atuei nessa área de fotografia, vamos dizer, artística, né? Quer dizer, tem essa coisa mais documental, que eu acho que é interessante fazer, mas gosto também de trabalhar nessa área. Perfeito. Foi um prazer conversar com você. Prazer viu? meu. Daria pra gente conversar mais e mais ainda. Que bom. Identidade Cultural fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3277-3748 ou acessar nossa programação pelas redes sociais. Até o nosso próximo encontro!